Que não saia daqui. Começou a primeira temporada no meu podcast. Olá, eu sou a Manola, sou cantora, compositora, escritora. Estamos aqui com mais um lugar seguro de debate para a gente refletir e conversar sobre autoestima, relacionamentos, amor próprio. Todas essas coisas são tão importantes para a gente ter uma vida cada vez mais autêntica e feliz. Então, que não saia daqui. Assim como o Simon Sinek, se não me engano, eu também sou muito fã de começarmos pelo porquê. Porque a minha vida inteira eu estou numa constante busca do porquê. Por que eu quero fazer o que eu quero fazer? Por que eu tô aqui? Por que eu quis me lançar como cantora? E o que eu queria fazer na minha vida antes de me lançar como cantora? Por isso que todo esse debate de autoconhecimento, autoestima, da gente entender quem a gente realmente é e por que a gente está aqui, eu acho tão importante. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de Bukowski, a ideia de encontre uma coisa que você ame e deixe ela te matar. E eu achava que eu ia encontrar isso através da arte, porque eu sempre gostei muito de escrever e sempre foi uma forma de não me afogar nos meus próprios sentimentos. Então, eu sabia que eu queria viver de amor e de contar histórias. Então, como cantora, eu pensei que eu podia estar contando histórias de todas as formas possíveis. Tanto com a minha composição, quanto com a minha voz, quando pensa no clipe, com a história do clipe, com as roupas que eu estou usando, os móveis, tudo isso comunica, né? E justamente por eu gostar de tanta coisa diferente, foi tão difícil entender o que eu queria fazer mesmo. Na faculdade, eu comecei a estudar design de produtos, de moda, porque eu queria fazer arquitetura, mas eu também queria fazer moda, então achei que em design ia juntar todas essas coisas. Aí abri um canal no YouTube, comecei a estudar cinema também. Pareciam muitas coisas discrepantes, mas tudo isso ia para o ponto de comunicar e principalmente conectar outras mulheres para a gente entender o que é mais autêntico e genuíno para a gente. Porque é muito fácil a gente acabar cedendo para o que os outros esperam da gente em detrimento do que a gente realmente quer fazer. Como eu sabia que eu tinha essa veia artística pulsante, eu também vi a importância de ativar minha veia empreendedora. E tudo bem que desde pequenininha eu lembro de ficar vendendo aqueles cartões de pop-up no meu condomínio, mas também sempre gostei muito de empreendedorismo, justamente para a gente conseguir vender as nossas próprias ideias, né? E por isso que uma coisa que eu sempre gostei foi livro de empreendedorismo. Por isso até quis citar aquele Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, e também tem um muito bom que é Porque Fazemos o que Fazemos, do Mário Sérgio Cortella. Que é quase um livro de autoajuda meio disfarçado, né? E a gente se entendendo como uma empresa e tendo mais clareza dos nossos objetivos ajuda a gente também a ser mais estratégico com o que a gente quer fazer das nossas vidas, né? Então eu podia não ter certeza se eu queria abrir uma marca, fazer um filme ou virar cantora, mas eu sabia já que eu comunicava e sabia, para eu entender claramente o que eu tinha que fazer, eu queria entender qual que era o meu maior propósito. E acabou que, depois de um tempo, foi meio que natural eu entender que esse caminho que eu trilhei para descobrir quem eu realmente era, o que realmente importava para mim, virou o que me estimula a querer conectar as outras pessoas nisso também. Ainda mais porque a gente que pode ser um pouco romântica tende a se distrair um pouco quando o amor aparece, né? Uma outra coisa que me marcou na minha adolescência e que me deu um pouco mais de clareza sobre a minha vida, minha carreira, por assim dizer, foi aquele filme do Juno. Lembra esse filme? 2007, era com Ellen Page, na época Ellen Page, né? Hoje o Elliot Page e o Michael Cera. O roteirista até ganhou Oscar de melhor roteiro. O filme era sobre gravidez na adolescência e ele era super... Tinha uma estética específica, tinha uma vibe meio de filme independente, meio indie. E o roteiro era muito interessante dos diálogos e sobre a profundidade das relações, porque a personagem principal, a Juno, ela decidiu botar o filho dela para adoção e acaba que mostra a dinâmica dos pais que iam adotar
e tal, mas nada disso importou muito pra mim, assim. O que me marcou foi o Michael Cera com aqueles shorts dele de corrida, o telefone de hambúrguer e a trilha sonora incrível, que era com The Moldy Peaches. Em 2007, eu lá com os meus 15 anos, eu fiz um show com um garoto que eu era apaixonadíssima na época, cantando Anyone Else But You. Foi, assim, uma das performances mais incríveis que eu tive enquanto eu ainda era amadora. A trilha sonora era toda meio indie e muitas das músicas eram de uma banda chamada The Moldy Peaches. Inclusive essa música, Anyone Else But You. E dentro dessa banda, The Moldy Peaches, tinha a Kimya Downsell. E ela tinha a carreira dela solo. E tinha uma música chamada My Roller Coaster, que era sobre ela querer fazer as coisas que importavam pra ela, vender a arte dela, tocar as músicas dela. E nessa música tem uma frase que eu acho o máximo, que ela falava assim: minha mãe dizia, eu espero que um dia você seja paga pra ser Kimya Downsell. E aquilo me marcou muito, porque eu pensei, é isso, eu quero ser paga pra ser quem eu sou. Quero fazer uma carreira do que for mais autêntico pra mim. E aí, desde então, eu fui tendo isso com mais clareza e buscando cada vez mais quem que era a Manola, afinal. Porque acaba que é um pouco difícil. Depois da faculdade, eu comecei a voltar a estudar mais teatro, a voltar a escrever ainda mais. Só que eu senti que eu precisava também abraçar esse lado empreendedor. Como eu tinha me formado em design, eu abri loja de moda, pensando que ia me ajudar quando eu quisesse abrir minha própria marca ou o que quer que eu quisesse fazer. Depois chegou a pandemia, em 2020, e, bom, as lojas fecharam momentaneamente, né? Eu pensei, o mundo tá acabando, eu tenho que fazer o que eu amo. Deu um senso de urgência, de tipo, não tem nada a perder, que da mesma forma que eu não sabia como era ter loja, fui lá e aprendi, e minha loja foi super, as minhas lojas foram um grande destaque. Eu pensei, vou fazer a mesma coisa com a minha carreira. Não sabia, não conhecia ninguém do ramo de música, mas fui aprendendo aos poucos e tá sendo uma aventura maravilhosa agora, com 3 anos de carreira e cada vez mais conectada às pessoas que se conectam com a minha música, sempre com essa abordagem de autoconhecimento, autoestima. Também foi um turning point que na pandemia foi logo depois de eu sair de um relacionamento bem ruim, que o cara não era muito ciumento, aquele rolê, né? E eu me senti meio acuada de me aprofundar nesse lado artístico. Então foi eu me tornando cantora, eu me lançando oficialmente, apesar de já sempre compor e cantar, foi eu tomar as rédeas de novo da minha autenticidade, da minha própria vida, do que realmente importa pra mim, sem ficar com medo de decepcionar alguém no meio do caminho. Porque se for decepcionar alguém, ou se alguém for ficar irritado comigo por eu ser quem eu sou, essa pessoa vai ter uma vida longa pela frente, porque eu vou estar cada dia pior. Em muitos dos episódios, vou trazer vários convidados para a gente conversar bastante sobre propósito, sobre alinhar comportamento com o que a gente quer da nossa vida, histórias para inspirar a gente a ser nossa versão cada vez mais autêntica. Se você for ver as pessoas que são mais consistentes, a única coisa que faz elas continuarem fazendo aquilo que deve ser feito, apesar do que dá vontade de fazer na hora, é ter um porquê muito claro. E isso é muito importante, ainda mais eu que não sou a pessoa mais disciplinada do mundo. Sempre foco nisso. Outra coisa importante é a gente entender o que a gente quer de verdade, ter uma imagem bem clara disso, porque senão qualquer caminho serve, né? A gente já aprendeu isso com a Alice no País das Maravilhas, né? Quando eu estava muito na dúvida de qual que era o meu propósito, uma amiga minha me propôs um exercício que foi muito, muito, muito valioso. Ela pediu para eu fazer 4 colunas, 4 listas. Uma das coisas que eu gosto de fazer e que eu sou boa. Outra das coisas que eu... Não, uma das... Peraí. Como é que era mesmo? Uma lista das coisas que eu gosto de fazer. Uma lista das coisas que eu sou boa em fazer. Outra lista das coisas que o mundo precisa. Outra lista de formas que eu conseguiria ganhar dinheiro. Aí a gente faz a interseção entre elas. E, por sorte,
que na hora de fazer, ainda bem que eu tava com ela do meu lado, porque eu não botei cantora na parte de coisas que eu sou boa, eu só botei na parte de coisas que eu gosto. E aí foi ela lembrar que eu sou boa cantora pra conseguir botar aí a minha carreira de cantora como uma opção. Então, ajuda muito a gente ter clareza aí dessa interseção. Já é um... Na verdade, esse exercício já te garante a resposta, sinceramente. É Ikigai o nome, não é? Acho que é Ikigai o nome. E aí, quando a gente sabe o porquê da gente estar aqui e aonde a gente quer chegar, o próximo passo é alinhar comportamento. E normalmente essa é a parte mais difícil, né? Eu achava que eu era livre porque eu fazia tudo o que eu queria. Porque eu só fazia o que eu queria. E depois, mais recentemente até, eu descobri que, na verdade, a gente é livre quando a gente consegue fazer o que tem que ser feito, por mais que a gente talvez não queira naquele momento. Aprendi isso até com a minha psicóloga. Porque senão a gente só tá escravo dos nossos próprios vícios e dos nossos prazeres, né? Mas não tem prazer melhor do que você fazer o que deve ser feito e se sentir bem com isso. Eu gostava de uma entrevista do Karl Lagerfeld, que perguntaram pra ele, o que é um dia bom pra você? Aí ele falou, um dia bom pra mim é um dia que eu falei que eu ia fazer tais coisas e fiz tais coisas. É um dia que eu fico muito feliz quando isso acontece. E é verdade que eu me sinto assim também. Porque a gente pensa às vezes que a autoestima é bater no peito, se sentir bonita, e não tem nada a ver com isso. Na verdade, a autoestima está mais alinhada com as nossas atitudes. Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa e não faz o que a gente combinou de fazer com nós mesmos, a gente vai se decepcionando. E daqui a pouco a gente está perdendo um pouco o respeito pela gente, daqui a pouco a gente está achando que a gente não merecia conquistar as coisas que a gente queria. Ao passo que conforme a gente for fazendo as coisas que a gente se propôs a fazer, vai conseguindo fazer as coisas e ter alguns resultados, a gente começa, caramba, não é que eu dou conta, não é que eu sou boa, não é que eu tô à altura do que eu me propus a fazer, não é que eu tô apta a realizar meus sonhos. Tanto que depois que eu comecei a ter as minhas lojas, eu comecei a ficar ainda mais bonita. Porque foi me botar lá no trabalho tendo bons resultados que eu comecei a também ter mais disciplina e consistência com outras áreas de autocuidado na minha vida. Por isso que tudo isso está tão conectado. O porquê, senso de propósito, nosso amor próprio, nosso senso de valor e pertencimento com o contexto que a gente está criando e a nossa clareza de onde a gente quer chegar. Não dá para fazer uma coisa e fugir, não dá para fazer uma coisa sem levar em consideração a outra. E, com certeza, a forma que a gente se relaciona com nós mesmos é o que define se a gente está preparado a se relacionar com as outras pessoas. Porque, digamos que a gente quer muito ter um grande amor, que seu propósito da vida é viver aquela paixão. E você deixa todo o resto ao léu por conta daquilo, você acaba deixando a outra pessoa te tratar mal, você acaba priorizando muito a outra pessoa, ela, daqui a pouco, por você não se tratar com esse respeito e cuidado, a pessoa começa a não te tratar assim também, porque a forma que a gente se trata dá a referência para o outro tratar a gente. Então, essa parte de senso de propósito, amor próprio e tal, tem que estar bem alinhada pra gente tentar minimamente se proteger de um relacionamento tóxico, né? Se uma coisa puxa a outra negativamente, se a gente não tá se tratando bem, daqui a pouco a gente tá se relacionando com uma pessoa que não trata a gente bem, daqui a pouco a gente tá se sentindo um lixo, não consegue fazer as coisas que a gente quer fazer de trabalho e cada vez vai aumentando essa bola de neve, o oposto também é verdadeiro, porque conforme a gente vai fazendo uma coisa, as outras vão ficando mais fácil. Até um princípio de liderança é o autogoverno, né? Quando a gente consegue definir o que a gente vai fazer com a gente, tipo, a nossa alimentação, a nossa rotina diária e tal, o nosso autogoverno, daqui a pouco a gente consegue ter o governo sobre a nossa casa, dali sobre a nossa empresa, a nossa família e por aí vai. Se por um lado, conforme você vai se negligenciando, deixando as suas prioridades com você mesmo para depois, você acaba também tendo tendência a ter relacionamentos ruins de pessoas que não te priorizam, e com esses relacionamentos ruins, daqui a pouco você está se sentindo menos apto a fazer as coisas que você se propôs a fazer e vai virando uma bola de neve negativa. Por outro lado, o oposto também é verdade. Conforme a gente vai se cuidando, se priorizando,
nos tratando com respeito, amor e consideração, a gente tende a atrair outras pessoas que vão tratar a gente assim também. E tendo relacionamentos mais saudáveis, a gente vai se sentindo mais apto e mais pronto para conquistar as coisas que a gente se propôs a fazer, tendo consistência, se errar ali, não deixar a frustração ou a decepção paralisar a gente e sim ter força para tentar de novo, criando uma bola de neve produtiva. Lembrando que a cada gole de água, além de hidratarmos o corpo, também nutrimos nossa mente e a alma. A liderança tem muito esse princípio de autogoverno. Não sei quem que inventou esse conceito, mas, sinceramente, qualquer livro de empreendedorismo, de liderança, eu ouvi em podcast recentemente, fala isso. O primeiro ponto que a gente tem que ter é nosso autogoverno. A gente controlar o que a gente faz, a hora que a gente vai... Não que a gente tem que controlar tudo, tipo, os mínimos detalhes, né? Mas a gente tem que conseguir dormir e acordar na hora que a gente se propôs, fazer os nossos exercícios, se alimentar de forma intencional. A gente tem que ter, primeiro, o controle da nossa rotina, para depois a gente passar a ter controle da nossa casa, depois ter controle, né? Vocês entenderam. Da nossa família, para aí começar a ter mais controle sobre a nossa empresa, e aí por aí vai, né? Vai aumentando aí, daqui a pouco a gente domina o mundo. Quando eu falo controle, eu não tô falando que a gente tem que ser super calculista e controlador de todos os aspectos, não. Controle tá em simplesmente, eu me propus a fazer isso, eu vou fazer isso. Aí para casa, eu me propus que vou ter essa rotina para administração da sua casa, né? Tipo, manutenção da sua casa, e vou me propor a fazer isso, que as coisas vão e funcionando, fluindo com essa sua responsabilidade, né? Porque no final das contas é o quanto você consegue se responsabilizar. E dali para as rotinas e hábitos da sua família, da sua empresa, de dominação do seu planeta, por assim dizer. Pequeno Príncipe é um livro que eu leio todo ano desde os meus 8 anos de idade. E eu amo a história dele de que depois que a gente faz a nossa toalete diária, a gente começa a fazer a toalete do nosso planeta. Que é sobre isso. A gente vai se cuidando, depois a gente vai cuidando das coisas que a gente se responsabiliza na nossa vida, né? Nossa casa, nossas relações, nossos trabalhos. E uma coisa que eu tenho certeza que você vai se identificar, quando a gente não consegue fazer nada, fazer uma tarefa, é um parto, assim, é muito difícil. Você fica prostrado, se sentindo mal, não consegue fazer uma coisa, tenta fazer uma coisa e ainda assim não vai. Porém, se você tá lá fazendo várias coisas, você dá conta de mais uma mole, né? É que nem um malabarismo. Se você tá jogando só uma bola, eu particularmente sou péssima. Mas eu sou péssima em malabarismo no geral. Mas vem comigo aí nessa metáfora. Você tá jogando uma bola, de repente você deixa cair uma bola, deixa cair tudo. Aí você bota mais uma bola, e quando você tá pegando do jeito 3 bolas, virei 4 bolas, 5 bolas, e já vai indo, sabe? É mais fácil você acrescentar uma bola quando você já tá fazendo 5, do que você começar a achar uma bola quando você não tava fazendo nenhuma. Então por isso que é importante a gente se manter ativo. Se manter andando de bicicleta, né? E o que faz a gente ter essa consistência? Ter o porquê muito claro. E o porquê tem que ser uma coisa que importa pra você. E não pra ninguém mais. Porque amanhã ou depois, quem vai... O pessoal fala, né? O seu trabalho nunca vai virar pra você no dia seguinte falar que não te ama mais. Mas é mentira, o seu trabalho também pode virar no dia seguinte, virar pra você falando que não te ama mais. A gente sabe disso. Então, tudo pode ser transitório na nossa vida. O que vai segurar minimamente a nossa cabeça é saber que a gente estava lá, inteiramente autêntico e alinhado com quem a gente era e com quem a gente era naquele momento. Porque se a gente se decepciona ou erra ou acontece alguma coisa grave, assim, que a gente se sente mal, com vergonha de alguma coisa que a gente fez, mas a gente estava inteiro lá, a gente estava sendo autêntico lá, a gente estava sendo quem a gente era, estava dando o que a gente tinha para oferecer lá, é um pouco mais fácil da gente lidar do que se a gente estiver errando tentando agradar outra pessoa que depois, outro dia, não vai estar lá também. A gente tem que focar em ser autêntico com a gente. Tudo bem se a gente decepcionar pessoas queridas no meio do caminho.
Se elas vão ficar mal por você ser quem você realmente é, será que elas são pessoas tão queridas assim? Se você chegou até aqui, tá na hora de você se inscrever no canal, curtir, compartilhar muito, comentar, ativar o sininho. Nos vemos nos próximos episódios, às vezes com convidados ou não. Eu fico muito feliz de ter você embarcando nessa aventura comigo. Mas vamos nos falando, hein? Seja bem-vindo! Muitos beijos, tchau, tchau. E que não saia daqui.